Olá, meus amigos da enfermagem brasileira. Eu sou a professora Fernanda Barbosa e nós estamos aqui na equipe do Rômulo Passos, preparando com carinho esse curso de capacitação em urgência e emergência. E nesse bloco nós vamos aqui analisar o protocolo do SAMU para casos de amputação, né, a perda de algum membro relacionado aqui com trauma em extremidade. Então, diante dessa situação, o que é que nós vamos fazer? Vamos aqui acompanhar a relação da amputação traumática no protocolo do SAMU, tá? Em relação ao suporte básico. Então, vamos lá. Quando que eu vou suspeitar ou incluir esse protocolo? Quando na avaliação de um membro traumatizado, o profissional se deparar com perda, remoção de uma extremidade do corpo, total ou parcial. Quando a gente fala em trauma em extremidade, pessoal, a gente pode aqui incluir fratura, a gente pode incluir apenas um entorse, a gente pode incluir uma luxação, um esmagamento, ou aqui a amputação, que é a situação mais grave diante dessas outras intercorrências dos traumas em extremidades, tá certo? Não o trauma com amputação, a gente deve ter muito cuidado com relação a risco de choque, né, pela perda de sangue desse paciente. Então, é importante focar aqui na situação que gera risco de vida para o nosso paciente, tá certo? E muitas vezes não ficar ali procurando a outra parte amputada. Então, você caminha o mais breve possível esse paciente para o atendimento definitivo daquela situação e depois que o pessoal achar, leva para o hospital a tentativa de reimplantar o membro amputado. Mas vamos aqui passo a passo no protocolo do SAMU junto comigo. Então, a primeira coisa, realizar a avaliação primária, com ênfase para a manutenção da permeabilidade da via aérea e da boa ventilação. Controlar a hemorragia no segmento afetado. Então, o que é que tem sido recomendado tanto pelo SAMU quanto pelo PHTLS é fazer primeiro a compressão direta e depois, se não resolver com compressão direta, usar o torniquete, tá? O torniquete já foi muito criticado anteriormente, mas hoje o PHTLS traz para a gente uma segurança no uso desse dispositivo, que deve ser aplicado mais próximo do local da amputação possível. Ele deve ser controlado com relação ao tempo de aplicação, que deve aqui não superar 150 minutos, um tempo bem razoável para que seja feito aqui o atendimento de urgência mais definitivo, tá? Então, esse torniquete, ele precisa ser aplicado. Já existe o torniquete produzido, né, industrialmente, e não aquele improvisado. Então, tem aquele que é utilizado próprio aqui para o SAMU, ou pode ser utilizado o esfigmomanômetro, o aparelho de verificar pressão. O PHTLS também recomenda esse dispositivo, tá certo? E todo cuidado na relação de aplicação e monitorar esse tempo e a extremidade, tá certo? Cobrir o ferimento com curativo seco. Evitar manipular a lesão, que não sangra, pode ser rompido o coágulo sanguíneo e ocorrer um novo sangramento. Oferecer O2 suplementar aqui por máscara não reinalante de 10 a 15 litros por minuto, se saturação menor que 94%, monitorar a oximetria de pulso, considerar a possibilidade de choque, tá? Porque o paciente está perdendo muito sangue e pode evoluir para um choque hipovolêmico aqui. Realizar avaliação secundária com exame físico mais acurado. Realizar uma breve limpeza com ringue de lactato na parte amputada. E aí, quando eu vi isso aqui, eu fiquei muito na dúvida, porque nós sempre estudamos, sempre soubemos, né, que o soro fisiológico é o mais recomendado para curativos, de uma maneira geral, e para limpar a parte amputada também. Mas aí veio essa informação aqui do SAMU, para limpar com ringue lactato. E aí eu fui estudar, levantar essa informação, e eu vi que tem um livro chamado Feridólogo, que recomenda o ringue lactato como um debridante autolítico, para fazer a limpeza do local, tanto amputado como para feridas também. Vi outros artigos que usaram o ringue lactato para limpeza de ferida, obtendo um bom resultado. Ele é muito mais fisiológico do que o soro fisiológico, inclusive. E na Alemanha é utilizado para feridas, o uso do ringue lactato, que eu não sabia. Eu achei super interessante essa informação. E por que não usa aqui? O ringue lactato é muito mais vezes, muito mais caro
do que o soro fisiológico, tá? Então, talvez por conta disso ele não seja tão usado aqui no Brasil, tá certo? Mas aqui o SAMU tem no seu protocolo usar esse ringue para lavar a parte amputada, tá certo? Ele diminui aqui a vasoconstricção local, o que aumenta a sobrevida daquele tecido amputado. Envolver em gás estéreo, umedecida aqui com ringue lactato, ajudando a diminuir essa vasoconstricção. Colocar em saco plástico e identificar essa parte amputada, o nome do paciente. O saco plástico em outro recipiente com gelo, o gelo não fica em contato direto, pessoal, com a parte amputada. Ele fica ali naquela caixa, mas o saco sem água, sem gelo, é onde vai estar o membro amputado. Transportar esse segmento amputado ao hospital adequado, junto aqui com o paciente. Realizar mobilização cuidadosa e considerar imobilização adequada da coluna cervical, tronco e membros em prancha longa com alinhamento anatômico, sem atraso para o transporte, tá? O paciente às vezes teve uma parte amputada diante de um trauma maior, o que pode aqui ter gerado uma lesão na coluna. Por isso, essa imobilização deve ser criteriosa, com o uso do colar, com o uso do estabilizador da cabeça, com o CAD e com a prancha, tá? Todos os equipamentos disponíveis. Realizar o contato com a regulação médica e passar os dados de forma sistematizada, aguardando esse retorno aqui da regulação para que possam ser feitos procedimentos posteriores e encaminhamento desse paciente, tá certo? Então, finalizamos o nosso atendimento diante da situação de uma amputação traumática, tá certo? Que envolve aqui um trauma de extremidades. Um abraço, pessoal, e até as próximas aulas.